Fala aí, galera, bem-vindos ao canal Falando Sobre, tá certo? Com Fabiana Castelo Branco. Hoje vamos trabalhar o texto A Tentativa de Genocídio da Cultura Oriental pelo Ocidente, tá certo? É um texto da Fabiana de Souza Castelo Branco de Melo Silva, tá bem? E aí, para discutirmos esse texto, né, é essencial primeiro que a gente discuta dois conceitos básicos: o conceito de descolonização e o conceito de desconstrução, tá bom? Então, o que seria descolonização? Tá bem? Esse termo é cunhado pelo Walter Mignolo, tá certo? Esse senhor aqui da foto, tá bem? E aí ele vem propor o seguinte no processo de descolonização. Ele vem fazer um levantamento histórico dos processos dos países que foram colonizados pelo Ocidente, né? Muitos países, né, terminaram sendo colonizados pelo Ocidente e assim teve todo o seu processo cultural influenciado, né? E aí, o que é descolonizar, né? O pensamento descolonial, né, ele tem uma genealogia de pensamento que não é fundamentada, né, nem no grego, nem no latim, nem na cultura do Ocidente, né, a cultura ali da Europa, tá certo? Mas ele queria o quê? Ele quer esse pensamento, ele quer conceber a cultura e a história também de outros povos que, de certa forma, foi encoberta, né, pela cultura ocidental, tá certo? Então, esse tipo de pensamento, ele vem propor que nós, né, olhemos para esse novo processo de conhecimento que até pouco tempo estava escondido, né? Seria conceber a cultura e a história, dentre outras coisas, a partir do conhecimento advindo do próprio povo estudado. Dessa forma, abrindo o campo do conhecimento para diversos campos. Um exemplo, vamos pegar o exemplo do Brasil, né? O Brasil ele foi colônia de Portugal, então muito da cultura portuguesa está inclusa na cultura, tá certo, aqui do Brasil. Porém, a cultura brasileira não é só a cultura europeia, né, do Ocidente, mas ela também faz parte do quê? Da cultura indígena, que faz parte do nosso povo, que já estavam aqui antes, e também da cultura africana, os quais vieram para cá, né, trabalhar como escravos. Então, ele vem propor o quê? Que a gente estude essas outras culturas, porém não estude sob o olhar do europeu. Estude a cultura, né, indígena e africana a partir do olhar da própria cultura africana e indígena. Tá certo? Já desconstrução, né, que é uma proposta já do autor Jacques Derrida, né, da Escola de Frankfurt, tá bom? Ele já vem propor outras questões diferentes. Ele vem dizer que quando a gente trabalha de desconstrução, tá certo, de conhecimento, tá certo? Não é a gente compreender a desconstrução como a quebra, a destruição de tudo, não é isso, tá bom? Isso tem que ficar bem claro, né? Ele vem dizer que a gente tem que compreender a desconstrução como uma crítica de pressupostos e conceitos filosóficos. É tanto que quando a gente fala de várias coisas, filosofia, da ciência, sempre vem pra gente aqueles autores, tá certo? Sempre vem aqueles autores, tá certo, que se referem à cultura europeia. E aí ele vem dizer que a desconstrução não significa uma destruição completa, mas sim uma desmontagem, uma decomposição desses elementos da escrita, né? Essa desconstrução serviria para descobrir, tá certo? Partes dos textos que estão dissimuladas, ou seja, que estão escondidas e que interditam certas condutas. Um exemplo disso, quando a gente usa o termo descobrimento do Brasil, né? Então, nesse termo, de certa forma, tá bom? Quando a gente usa a palavra descobrimento, a gente esconde a ideia de invasão, a gente esconde a ideia dos massacres dos índios que vieram para cá. Tudo isso a gente esconde só dentro dessa mudança de termo, tá certo? Quando a gente usa esse termo de descobrimento, a gente esconde tudo isso. A gente esconde o massacre indígena, o processo de catolização, né,
onde se forçou os indígenas ao cristianismo, diferente da cultura deles, isso foi forçado de certa forma, tá bom? As mortes e massacres que tiveram aqui no Brasil para posses de terras, que ainda hoje tem, né, principalmente ali no lado da Amazonas, né, pela questão do garimpo. Então, tudo isso é escondido simplesmente o quê? Pela mudança de uma palavra, tá certo? Pela questão aqui do conhecimento. Então, quando eu uso esse termo, eu mudo toda a perspectiva, né? Então, o que seria o texto que a autora vem dizer, né? Primeiramente, vamos discutir também o que é genocídio, né? O genocídio é um extermínio deliberado de pessoas motivados, né, por diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas e, por vezes, sociopolíticas, né? O objetivo final do raciocínio é o extermínio de todos os indivíduos integrantes de um mesmo grupo específico. Existe controvérsia entre vários estudiosos quanto ao fato de se designar ou não como genocídios, assassinatos em massas políticos, tá certo? Porém, o genocídio, toda vez que você ouvir essa palavra, ele não deixa de ser um tipo de limpeza étnica, né? Assim como existe ali no nazismo, né, que teve a morte dos judeus, tá certo? Então, esse presente trabalho aqui dessa autora, tá bom? Ele trata-se de uma crítica frente ao processo de colonização e imperialismo da cultura e filosofia ocidental frente às filosofias orientais e sul-americanas. Por quê? Né? Porque o processo de colonização, né, dessa cultura europeia, de certa forma, ele escondeu as culturas orientais, sul-americanas. Era como se a cultura só surgiu nos gregos, só os gregos tivessem filosofia, né? Mas nesse caso aqui não, nesse caso existe filosofia, nos índios, os índios tinham uma filosofia, né? A América do Sul tem uma filosofia, então não é só o Ocidente que tinha filosofia, até ali na China, né? Os orientais também tinham uma filosofia própria, tá bom? Então, o texto demonstra como essas teorias eugênicas, né, essas teorias de racismo e o racismo científico, né, proporcionaram e incentivaram a superioridade da raça branca e das teorias ocidentais com relação às raças e teorias orientais, indígenas, africanas e sul-americanas, tá certo? Ou seja, quando a gente fala de teoria, é como se o Brasil não produzisse conhecimento, era como se o Oriente não produzisse conhecimento, nem os indígenas, nem os africanos produzissem conhecimento, só os europeus produzissem. O que é mentira, que na verdade todos os povos produziram conhecimento com o passar do tempo, tá bom? E aí aqui é uma foto, né, mostrando um pouco dessa barbárie, né, feita com índios, tá certo? E aí vocês veem, eles estão presos com correntes, né? Isso acontecia bastante. Isso ocorreu aqui em Missão Católica, na Missão Católica, tá certo? Ocorria bastante isso, né? Aqui mostrando também, né? Quando os espanhóis invadiram os astecas, tá certo? Quebrando a cultura, os ídolos, né? Tudo isso. Então, um massacre que realmente houve, né? Para demonstrar essa ideia de genocídio, tá certo? Isso no século XIX. Né? Além disso, com relação às filosofias orientais, né, também esse texto ele vem propondo um olhar epistêmico, né, uma nova forma de aprendizagem, né, sobre o objeto do conhecimento, né? E esse objeto do conhecimento ele não vai ser mais a partir agora do Ocidente, né? Ele vai ter uma análise plural, diversificada, né? Na qual não existe uma superioridade epistêmica, ou seja, na qual eu não levo em consideração somente uma cultura em si, ou que eu vá olhar uma cultura indígena a partir de um pensador europeu, né? Em outras palavras, né? Esse texto ele vem propor esse processo que foi explicado de desconstrução e descolonização epistêmica. O que é episteme, né? Epistêmica é a ciência que produz o conhecimento, né? Que produz a ciência, né? Dentre elas, essa ciência teórica que a gente estuda nas academias, tá certo? E aí, vem propor justamente isso perante essa filosofia ocidental que, queira ou não, de certa forma, se pôs como objeto de poder, né?
essa filosofia ocidental, ela se mantém muito tempo, né, nesse lugar hegemônico, né? Ou seja, como se fosse o único modo de conhecimento, coisa que ela não é, né? Criando assim, né, uma clara tentativa de genocídio contra essas outras culturas, né, que são consideradas minoritárias, tá bom? E aí, né, um exemplo disso, né, é a conquista também da América, né? Quando os europeus chegaram aqui na América colonial, né, houve todo um processo, né? Eles quiseram escravizar os índios, aqueles que não queriam ser escravizados tiveram seus braços cortados, arrancados, tá vendo? Né? Muitos foram mortos, né? Dessa forma aqui, ó, queimados, né? Para servir de exemplo para aqueles outros, né? E aí, como os indígenas, né, eles resistiram a esse processo de serem escravizados, tá certo? Você pode ver aqui ó, um europeu com um bebê e uma criança indígena, né, para jogar dentro do fogo, né? A barbárie foi muito grande, né? Isso não se conta na história do Brasil, né? E aí o que é que acontece? Como os indígenas eles resistiram à escravidão, então a nova forma de escravidão foi a africana, né? Que foi trazida para, tá certo? A América, tá bem? Tá certo? E aí, essa história de dominação, né? Sempre, de invasões, sempre houve barbárie, né? Morte de pessoas, de crianças, né? Principalmente a morte daqueles que não se voltavam, né, ao poder do dominador, tá certo? Por isso que o Derrida ele vem dizer lá, quando você utiliza o termo descobrimento, você esconde tudo isso por trás, né? E aí, dentro da história da humanidade, né, a qual queira ou não é ensinada, passada por gerações e gerações, esse contexto que a gente aprende sempre é a partir da visão, né, da Europa, né, como se os europeus viessem salvar o Brasil, né, viessem ajudar os brasileiros, que os coitados estavam aqui perdidos, sofrendo, né. Então passa essa ideia, o que não é verdade, né. A sociedade europeia, de certa forma, ela colonizou de forma exploratória muitos continentes, né? E ainda hoje faz isso utilizando-se, né, de ferramentas ideológicas, né? Tá certo? Até hoje, os europeus fazem muito disso, né? Exemplos disso também é quando a gente trabalha com certos livros, né? Aqui tem um exemplo, a saga de William Asa, o samurai de olho azul, né? Ou seja, você cria o samurai com características não todo samurai, a gente sabe, ele é oriental, ele teria que ser chinês ou japonês, né, coisa desse tipo. Aqui não, é de olho azul, né? Ele tenta pegar uma cultura, tá certo? A qual a Europa não faz parte, mas que tem algo que é interessante e transformar em uma cultura ocidental, né? Por isso branco, dos olhos azuis, né? Cabelos mais claros, tá certo? E aí, quando falamos desse campo epistemológico filosófico, aprendemos lá desde o ensino fundamental, né, que a filosofia surge na Grécia, né, renegando que assim, que em outros locais também já existia filosofia, tá bom? A filosofia ela não surge só na Grécia, ela surge em vários outros locais, né? A gente aprende que surgiu na Grécia porque a gente aprende a cultura, ou seja, o ensino através da visão europeia. Mas a cultura, assim como outras coisas, assim como a própria filosofia e como a ciência em si, ela surge em vários locais ao mesmo tempo, né? Ela tem um campo, né, simultâneo, tá certo? De informação. Então, as filosofias, que eram as orientais, africanas, indígenas e sul-americanas, sempre foram tratadas na nossa história dessa forma excludente, né, pela instituição acadêmica, apesar da oposição frente ao discurso universitário. Né? O discurso universitário, não vamos valorizar, vamos não sei o quê, mas até hoje a gente vê que é tratado dessa forma excludente. Né? Um exemplo disso é quando o pessoal vai falar do Paulo Freire, né? O Paulo Freire é autor da pedagogia do oprimido, né? Que ele vem tratar a educação como uma forma de você sair da opressão, né? E o Paulo Freire é muito mal falado, né? Aqui no Brasil, pelos próprios brasileiros, né? Porque, querendo ou não, a gente reproduz a cultura europeia. Então, as lutas tratadas por, querendo ou não, travadas por esses povos minoritários, como negros, né? Africanos, indígenas, né?
né, a gente conseguiu várias conquistas, né? Se a gente pensar no movimento negro, o movimento negro conseguiu muitas conquistas, né? Desde a libertação da escravidão até hoje, né? A questão das cotas, né? A questão de respeito, a própria questão também do racismo ser tratado como crime, né? Porém, por mais que eles conseguiram grandes avanços, uma coisa que a gente não pode negar é que eles não conseguiram realmente uma igualdade frente à sociedade europeia, né? Por mais que eles conseguiram avanços, mas que eles continuam sendo o quê? Sendo pessoas tratadas de forma desigual, né? E aí, com essas várias coisas, o que é que acontece? Surgem várias teorias que vêm afirmar uma superioridade de uma raça branca sobre as outras raças, né? E isso, né, até hoje tem um peso muito grande dentro da sociedade. Né? Por quê? Porque as teorias eugênicas criadas no século XIX e século XX, né, vão reafirmar, quer ou não, de certa forma, essa superioridade da sociedade europeia sobre as outras populações. Dentre estas, os povos, né, africanos, indígenas, orientais e seus descendentes, não só os povos, mas também os descendentes desses povos, né? E agora a gente vai ver algumas teorias dessas para a gente observar o quanto essa teoria, né, criou, e até hoje, né, essas teorias que foram criadas, elas criam ideologia no pensamento, na forma de pensar das pessoas, tá certo? Dentre as teorias eugênicas, nós vamos trabalhar aqui o Arthur Gobineau, né, um ensaio sobre as desigualdades das raças humanas, né, a teoria lombrosiana, tá certo? O homem delinquente do César Lombroso, Nina Rodrigues, tá certo? A ideia de e o Oliveira Viana, a ideia de branqueamento da população brasileira, e também a própria ideia de democracia racial do Gilberto Freire, tá bom? E aí, aqui algumas imagens, né, mostrando essa questão de como esse preconceito criado, né, fez com que certas raças escravizassem outras, porque eram consideradas inferiores, né? E aí, surgindo esse preconceito, né, que até hoje está rodando em forma de racismo na nossa sociedade, tá certo? Então, este preconceito que valoriza, queira ou não, a raça branca, europeia, né, com relação às outras, né, adentra também na filosofia, ou seja, não é algo que ocorre só por causa da raça, né? Do jeito que existe essa desvalorização da raça, também existe a desvalorização de tudo que aquela sociedade criou. Ou seja, existe a desvalorização da filosofia, da cultura, de tudo que tem a ver com aquele pessoal, né? Então, por essa forma, várias filosofias asiáticas, né, como a hinduísta, budista, jainista, e várias outras, né, como as filosofias também dos povos africanos, indígenas, sul-americanos, né, elas ficam renegadas à academia, né? A academia é o quê? É o ambiente da escola, né, esse ambiente livresco, né? E aí as próprias universidades também, né, só começam a olhar para a riqueza desse material hoje em dia, né? E mesmo assim de forma ainda muito tímida, né? Porque eles não fazem uma leitura, né, desse material, né? A leitura ainda está muito tardia, tá certo? E aí eles vêm fazer essas leituras porque a partir de teorias como do Mignolo, do Florestan Fernandes, do Abdias Nascimento e do Jacques Derrida, tá bom? E aí o Florestan Fernandes a gente também vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar um pouco sobre a sua teoria na integração do negro na sociedade de classes, né? Quando ele vai criticar, ele vem falar do mito da democracia racial, o Abdias Nascimento, que ele vem falar do genocídio do povo brasileiro e o processo de racismo mascarado, né, que está no Mignolo e no Derrida, né? E aí são todas essas críticas que surgem com esses autores, né, que agora as universidades e o ambiente acadêmico, né, começam a falar a partir dessa nova perspectiva, né, focando nesses autores que criaram tanto e tanto produziram e tem para favorecer na produção do conhecimento, tá bom? Então, o que é que ocorre, né? No primeiro momento, né, a gente vê no século XIX, criou-se várias teorias eugênicas, né, que de certa forma valorizou a raça branca, a raça chamada também de raça ariana, né, a qual se apropriou dessas teorias, criando uma ideologia, né, a episteme, né, como se a episteme europeia fosse a única forma verdadeira de conhecimento, né. Porém, a cultura, a teoria, né, queira ou não, europeia, não é a única forma de conhecimento, né? Então, dessa forma,
Por isso que a gente diz que a ideologia, né, os pensadores europeus criam uma falsa superioridade e negou, assim, de certa forma, um vasto acesso ao conhecimento, né, filosófico dessas outras civilizações, né, que até pouco tempo ainda estavam sendo renegadas, né, agora que a gente tem uma busca para esse conhecimento, né, tá certo? Então, queira ou não, isso mostra de forma clara que houve um genocídio, né, da cultura desse povo pelo Ocidente, né, tá certo? E aí, gente, isso fica bastante claro que ocorreu essa forma, tá certo? E aí o que é que acontece? Né? Nos primeiros momentos a gente vê lá, vou voltar aqui o slide, tá certo? A gente vê justamente a formação dos conhecimentos, né? Vamos voltar lá para os autores, né? Produzidos, né? A gente vê que o Arthur Gobineau, quando ele fala dos ensaios da desigualdade da raça humana, né? Ele vem sugerir o seguinte: ele vem sugerir que existe uma superioridade, queira ou não, certo, dessas raças, e que a raça negra, as raças consideradas inferiores, tanto a negra como a indígena, como a dos chineses, né, os orientais, eles iriam, de certa forma, poluir a raça branca. Ele era totalmente contra a miscigenação. Já o Lombroso, ele vem dizer que essas características, né, as características do criminoso, né, por isso o homem delinquente, né, o criminoso estaria ligado a características físicas. E nesse seu livro, nessa sua tese, ele mostra todas as características físicas interligadas a essas raças inferiores, né, assim, de certa forma, reforçando essa ideia de superioridade do branco, né. Janina Rodrigues e o Oliveira Viana, eles vêm dizer que uma das formas de que essas raças inferiores pudessem evoluir seria através da miscigenação, porque elas iriam ter no seu sangue, na sua genética, né, a raça branca, o que iriam fazê-las ela evoluir. Daí teve um tempo que a sociedade brasileira era a favor da miscigenação, né, dessa questão mesmo, né. E por fim, o Gilberto Freire, quando ele vem falar de democracia racial, né, dessa questão da miscigenação, como se aqui no Brasil não existisse racismo, não existisse essa, vamos dizer, esse descontrole, né, esse racismo, esse preconceito sobre raças, né, que todo mundo vivesse de forma harmônica, o que é mentira, né? E aí é justamente essa ideia do Gilberto Freire, né, que o Florestan Fernandes ele vem criticar, né, quando ele fala do mito da democracia racial, ele vem dizer que isso é um mito, né? Isso é criado o quê? Para manter o status quo. No momento que eu digo que está tudo em paz, está tudo harmônico, está tudo bem, eu não olho para os defeitos dentro da sociedade. Se eu não olho para os defeitos, eu continuo mantendo os status quo, mantendo certa raça no poder e certa raça sendo dominada, sendo maltratada. E se a gente for olhar hoje, existem poucas pessoas dessas classes, ou melhor, dessas raças minoritárias, né, em locais e posições de poder, né? Realmente quase não existe, são muito poucas pessoas. Então a gente vê um desequilíbrio muito claro nisso, né? A maioria dos pobres, infelizmente, são negros. A maioria da nossa população carcerária é negros, né? Tá certo? Já o Abdias Nascimento, né? Ele vem dizer, né, que no Brasil existe o que a gente chama de racismo desmascarado, né? Existe o racismo, o genocídio do negro, né? Existe todo um processo, né, dessa forma dentro do Brasil, mas porém as pessoas não percebem, né? Uma forma clara disso é o quê? São os presídios cheios de negros. É uma forma de você matar uma pessoa, porém sem matá-la de fato, né? É uma forma de genocídio mascarado, né? Então, é justamente isso que esse texto, né, ele vem abordar, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá bom? Até mais, eu agradeço a todos pela aula de hoje. Não se esqueçam, tá certo? De se inscreverem no canal, tá certo? E até a nossa próxima aula, tá bom?